Uma outra questão, essa questão de rendimento da reação, né? Vamos lá, essa questão do seguinte. O experimento conhecido como vulcão químico pode ser representado pela seguinte equação química não balanceada. É o NH4, 2, CR2O7, gerando nitrogênio gasoso, N2, mais o CR2O3, mais a água. E aí ele dá lá os dados que a gente vai precisar. Dá a massa molar do NH4,2 CR2O7, que é 252,7 gramas por mol, e dá a massa molar do CR2O3. Pergunta qual é a massa do produto sólido formado, levando em conta o rendimento de 80% quando utilizar 5 gramas de dicromato de amônio. Primeira coisa, essa reação não está balanceada, né? Então, para balancear essa reação, a gente coloca um 4 aqui, tá, o hidrogênio, porque aí a gente consegue deixar tudo certinho. Se a gente for seguir aquela regra do macho, né? Eu gosto mais do método por tentativa, mas no caso dessa equação aqui, ela é bem grande, tem muita informação. Então, o método por tentativa pode deixar um pouco nervoso, um pouco confuso. Então, a regra do macho até que funciona bem para a gente. Primeira coisa que a gente tem que balancear, então, metal. Quem é o metal aqui? Metal é o Cr, né? Que é o cromo. Será que ele já está balanceado? Vamos ver. Eu tenho 2 átomos de cromo aqui no lado esquerdo da reação e tenho 2 lá do lado direito também. Então, ele já está balanceado. Próxima coisa, a metal. Que é a nossa metal aqui? Nitrogênio. Nitrogênio é uma metal. Eu tenho 2 nitrogênios aqui do lado esquerdo e tenho 2 nitrogênios do lado direito. Show, está balanceado, certo? Próximo item da nossa regra do macho seria o carbono. Carbono a gente passa para o próximo, que é o hidrogênio. Hidrogênio. Do lado esquerdo, eu tinha 8 átomos de hidrogênio. Antes de colocar esse 4 aqui, eu tinha apenas 2 átomos de hidrogênio do lado esquerdo. Do lado esquerdo não, do lado direito. Desculpa. Quando eu coloco 4, fico exatamente com as mesmas quantidades de hidrogênio do lado esquerdo e do lado direito da reação. 8 e 8. O próximo item da nossa regra do macho seria o oxigênio. Será que o oxigênio está balanceado? Vamos ver. 7 átomos de oxigênio aqui do lado esquerdo. A gente tem 3 lá do outro lado, mais 4, 7 átomos de oxigênio. Então, está tudo balanceado, certo? Seguir a regra do macho, nesse caso, porque essa equação química é bem grande. Então, como eu disse, é muita informação e isso pode te confundir na hora de olhar para um lado e para o outro para tentar balancear por tentativa, né? Mas, enfim, a gente sabe, pelas massas molares, 252,07 gramas desse cara aqui, que foi o que o enunciado me deu, né, a massa molar dele, reage com 151,99 gramas desse outro cara aqui, que foi o que o enunciado me deu, 151,99 gramas por mol. Agora, eu tenho 5 gramas do dicromato de amônio, que é esse cara aqui, certo? Utilizados nessa reação. Para 5 gramas de dicromato de amônio, quanto que eu vou gerar desse outro cara aqui, que é o Cr2O3? Eu vou gerar 3,01 gramas de Cr2O3. Só que aí entra o X da questão, né? A grande diferença desse exercício é o lance do rendimento. O enunciado me diz que eu tenho que levar em conta o rendimento de 80%. Ou seja, esse cálculo que eu fiz aqui, ele é considerando um rendimento de 100%. Quer dizer que 100% do que eu adicionei vai se converter em produtos. Só que o enunciado diz que eu tenho um rendimento de 80%, na verdade, né? Eu não tenho um rendimento de 100%, que seria o ideal. Então, eu faço uma regra de 3 para descobrir qual é o meu rendimento real da reação, do experimento. Se eu sei que 3,01 grama desse carinha aqui equivale a 100% do rendimento da reação, mas eu tenho 80% na verdade, quanto que eu vou ter dele na verdade? Eu vou ter 2,41 gramas de Cr2O3. Então, eu vou ter isso, o meu rendimento de 80%. Então, esse é o modelo clássico de uma questão de rendimento. Dá os dados para você calcular o quanto de produto você forma, certo? Teoricamente. Só que, na prática, você tem 80% só de rendimento da ação. 80% do que você tem vai se transformar em produto. Então, você faz uma nova regra de 3 para determinar qual a quantidade real que você tem ali no final do seu processo. Nesse caso aqui, é 2,41 gramas do cara de interesse lá, que no caso é o Cr2O3, certo? Trouxe uma outra questão de rendimento aqui. Olha só, essa questão é o seguinte: uma quantidade em massa de 32,7 gramas de zinco metálico reage com uma solução de hidróxido de sódio concentrado, produzindo 64,5 gramas de zincato de sódio,
que é o Na2ZnO2. Calcule o rendimento para esta reação. Aí ele dá lá os dados para a gente, né? A massa molar do zinco, que é 65,4 gramas por mol, e a massa molar do zincato de sódio, 43 gramas por mol. Aí ele diz a reação balanceada para esse processo e dá a reação para a gente. Então, a gente já tem a reação e já tem ela balanceada. Então, vamos lá. O que a gente está interessado aqui, né, é no zincato e no zinco, que eu quero saber o quanto que eu obtenho de zincato para uma determinada quantidade de zinco, certo? Eu tenho 65,4 gramas para 143,4 gramas do zincato de sódio. Então, com essa massa molar aqui do zinco, eu formo essa massa molar do zincato de sódio. Só que eu tenho 32,7 gramas de zinco metálico, na verdade. Quanto que, quanto que eu vou ter? 31,7 gramas de zincato de sódio. Qual é o grande lance aqui? O grande lance é que o enunciado me disse que para uma determinada quantidade de zinco, eu consigo formar uma quantidade X do zincato de sódio. Esse aqui é diferente do outro problema, porque lá no outro problema, no problema anterior, ele me dizia exatamente qual era o rendimento da reação. Então, eu sabia que o que eu ia obter na primeira regra de trade que eu fizesse não era a massa real do meu processo, porque eu tinha um rendimento que estava indicado no enunciado. Nesse caso aqui, presta atenção. Quando eu tenho um enunciado me dizendo um cara, uma determinada massa, uma determinada quantidade de um cara, ele reage para produzir uma determinada quantidade de outro, isso é um exemplo clássico de um exercício por rendimento. Como que a gente resolve isso? Você pega a massa inicial daquele cara que ele indicou, no caso ali era o zinco, 32,7 gramas de zinco metálico no enunciado, aqui, certo? 32,7 gramas. E você joga na sua regra de três para achar quanto que você produziria desse cara. Porque se você acha uma massa menor, opa, tem uma coisa aí relacionada com rendimento. Se você acha maior também, rendimento está diferente. Eu achei 71,7 gramas de sulfato de sódio, fazendo essa brincadeira dessa regra de 3 aqui. Só que o noticiário me diz que para essa massa eu produzo 64,5. Então, o rendimento está menor, certo? O que eu vou fazer é jogar essa massa que eu achei, que é maior, para 100% do rendimento, que é um cálculo teórico, né? Na teoria, eu produziria tudo isso. Mas, na prática, eu produzo 64,5 gramas, que foi o que o enunciado me deu. E aí eu jogo na regra de 3 para achar qual é o meu rendimento da reação. Fazendo esse cálculo aqui, eu acho 89,95, que é aproximadamente 90% aí do rendimento. Então, tem essa diferença em relação ao exercício anterior. No exercício anterior, ele me dá o rendimento da reação já no enunciado. Então, eu sei que o que eu acho não é a massa real, certo? Aí eu vou fazer a regra de 3 para aquele rendimento que me deram no enunciado. Nesse exercício aqui, ele me dá a massa de um cara no início e diz que essa massa produz uma outra massa de um outro cara. Também é um exemplo de rendimento, mas é diferente. Nesse caso, a gente tem que descobrir qual é o rendimento. A gente não tem essa informação, certo? Bom, outro exercício que eu trouxe aqui é a obtenção de um produto a partir de um reagente impuro. Funciona isso, ó. O noticiado diz que, sabendo que uma amostra de cobre 98% pura, 98% pura, reage com oxigênio para formar o óxido de cobre, é o CuO. Ele a gente calcular a massa do óxido de cobre obtida pela reação de 13 gramas do cobre. Deu lá as massas molares para a gente. Aqui também deu a equação química balanceada. Então, eu tenho 2 mols do cobre, que reage com 1 mol do oxigênio, para formar 2 mols do óxido de cobre. Como é que funciona isso, galera? Olha, se ele me disse que o cobre é 98% puro, vocês concordam que se eu pegar uma determinada massa de uma amostra e o que eu tenho de interesse ali está em 98%, né, que é a pureza do que eu quero, na verdade, quer dizer que a massa que eu pesar disso daqui não equivale à massa que eu tenho real da minha substância de interesse. Entenderam essa lógica? Se eu pego uma massa, eu peso uma massa, só que nessa massa eu tenho 98% de pureza do cara que eu quero. Na verdade, eu quero pesar esse cara, mas tem outras coisas ali junto, são as impurezas. Então, a massa que eu pesei não corresponde à minha substância de interesse. Show? Então, foi isso que eu fiz aqui. Olha, eu sei que 13 gramas de cobre, o que eu pesei,
ela seria a massa real se eu tivesse 100% de pureza do cobre naquela amostra. Mas eu não tenho isso tudo, eu tenho 98% de pureza. Então eu jogo na regra de 3 para saber o quanto de cobre que eu tenho realmente naquela massa que eu pesei, que é 12,74 gramas de cobre. Show? E aí eu posso descobrir a massa do produto. Sabendo a quantidade certa que eu tenho, a partir da pureza do meu reagente, pegando agora a reação balanceada, eu consigo saber qual é a massa do óxido de cobre real que eu gero. Porque se eu fizesse o cálculo com os 13 gramas, eu não ia ter a massa real de óxido de cobre, eu ia ter impureza junto. Eu não quero impureza, eu quero só o meu produto. Então, eu jogo aqui na regra de 3, né, com as massas molares corrigidas pelos coeficientes geométricos, né? A massa molar do cobre é 63,5, mas multiplicado por 2 é 27. A massa molar do óxido de cobre é 79,55 gramas por mol. Multiplicado por 2 também, eu tenho 159 gramas. Eu jogo aqui 2,74, que é a massa de cobre que eu tenho. Eu acho que eu gero 15,95, né, aproximadamente 16 gramas do óxido de cobre, utilizando essa quantidade em gramas de cobre. Certo, pessoal? Então é isso. Um exemplo clássico também de cálculo estequiométrico envolvendo pureza, certo? Porque eu tenho reagente impuro aqui. Como eu expliquei, se eu peso uma massa em uma amostra e nessa amostra tem 98% de pureza da substância de interesse, a massa que eu pesei, o valor que eu medi lá na balança, ele não corresponde à minha substância de interesse, porque eu tenho um valor de pureza associado, né? Então, eu tenho que fazer uma regra de 3 para determinar qual é a massa real da minha substância que eu tenho ali. Show, pessoal? A aula de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima aula. Estudem, resolvam os outros exercícios da nossa apostila. Na primeira aula, na verdade, ficou dividido em duas, né, como eu comentei. Eu trouxe alguns exercícios para a gente trabalhar. Nessa aqui, eu trouxe os outros exercícios, né? Lá não tinha exercício de pureza de reagente, de rendimento, etc. Então, eu trouxe exercícios fora. Mas a gente vai conversando aí. Qualquer dúvida, podem ir no grupo, podem me procurar também no privado. E estudem que estequiometria é muita resolução de exercício até você pegar a manha. Pessoal, muito obrigado.